Cara, eu acho que eu já vou começar aqui, Lu. Pode Já vou começar, começar pode começar. fazendo umas provocações aqui, né? Primeiro eu queria dizer para Renata que ela não está sozinha na linha ali da transparência máxima radical, viu, Renata? Tô contigo no abro. Eu acho que a gente tem tido aí muitas experiências recentes de que a transparência ela realmente pode promover grandes transformações, né? Vou dar até o exemplo do documento que o Denizar mencionou, que está lá parado no Ministério desde agosto de 2020. É um documento fantástico, né? A gente conseguiu ter acesso a ele agora, o mês passado. E a gente depois vai compartilhar aqui para quem tiver acesso, para quem quiser ter acesso. Ele é de uma profundidade tão grande, de uma riqueza tão grande, de uma inteligência tão grande, que é a partir dali que o debate vai mudar de nível. Não tenho dúvida que é a partir dali que o debate vai mudar de nível. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. É, Achei muito interessante o Renan trazer, né, um ponto destacado pelo Denizar, que é a importância da independência do órgão de avaliação de tecnologia. E o Renan traz ainda um tempero para essa questão da independência, que é a definição de critérios. A hora que você tem definição de critérios para a tomada de decisão, de fato, a independência ela vem quase junto, né? Porque você pode discutir ali aprimoramentos no critério, mas você não vai ter dúvidas de que uma decisão ela seguiu uma coisa que foi combinada antes, e que falta ainda bastante no processo atual de incorporação. Eu estava aqui pensando, e eu já queria encaminhar uma pergunta para o Denizar e para quem também quiser comentar. É, a gente sabe, acho que até acompanhando um pouco da pandemia, Denizar, que como é difícil a gente colocar os assuntos na agenda, né? Você falou que talvez não seja esse o melhor momento para a gente colocar o tema da. Talvez ele não ande nesse primeiro momento, o tema da agência. A gente sabe o quanto é difícil colocar temas na agenda, porque são muitos problemas que se competem entre si para entrar na agenda. A gente falou um pouco sobre isso. E diferente do que acontece com a pandemia, que acaba sendo os olhos de todos ali, todos os olhos estão ali concentrados na pandemia, então as energias são todas ali concentradas, os outros problemas eles acabam tendo que ganhar o seu próprio espaço. E aí você não tem uma resolução gradual, né? Você tem muitas vezes as falhas nas políticas públicas elas acabam sendo ignoradas. Não porque você quer ignorar, mas você tem tantos problemas ali que, cara, isso aqui a gente deixa para depois, tem coisa mais importante para cuidar. Ou elas são racionalizadas, né? E quando eu digo racionalizadas, é que as pessoas que muitas vezes estão à frente dos problemas, da resolução dos problemas, são geralmente aquelas pessoas que criaram os modelos vigentes. E aí elas são tão apegadas àquelas velhas teorias que mesmo diante de evidências esmagadoras de que o problema está ali, que ele precisa ser enfrentado, né, elas acabam se apegando àquele modelo antigo. Isso não é algo só de quem está aí no poder. Isso é o famoso viés da confirmação. Isso é uma coisa absolutamente humana. A gente precisa aceitar que isso existe, porque a partir do momento que a gente aceita que isso existe, a gente consegue trabalhar com essa questão. Denizar, você que trouxe aí essa discussão, você que contratou este estudo, né? E o estudo está aí agora. E esse estudo ele basicamente traz uma proposta formatada, uma minuta de projeto de lei que cria uma agência ou um serviço social, como o SESI, Senai, essas coisas todas, independentemente do modelo, tem ali um modelo pronto, né? Tem ali uma estrutura pronta. Para isso acontecer, basicamente você teria que ter uma decisão da Casa Civil, o presidente da República tem que apresentar o projeto de lei, porque é iniciativa do Executivo, e ele começar a tramitar no Senado Federal. Você não acha, por mais que a gente viva um momento que valeria a pena a gente tentar um esforço para que esse assunto pelo menos dê o primeiro passo, que é a apresentação de um projeto de lei que vai começar a ser discutido na Câmara e no Senado, e a partir daí a sociedade vai poder aprimorar. Porque eu já li o documento, é incrível, e tem pontos de melhoria, eu tenho várias sugestões ali para fazer. Só que ele precisa passar por uma fase de debate. Para começar o debate, ele precisa ser criado, né? Ele precisa existir materialmente. Você não acha que, de repente, pode ser uma oportunidade para a gente discutir isso, já que se discute tanto ciência, se discute tanto... você não está... Consegui te convencer, porque eu acho que o primeiro passo é te convencer. A hora que te convencer, talvez a gente consiga convencer as pessoas que estão ali no processo decisório. Bom, Tiago, muito bom te ver. Sempre prazeroso compartilhar das tuas considerações. E, sem dúvida,
o que move o gestor público é o senso de urgência. Quer dizer, a decisão do gestor público ele é muito movido pelo senso de urgência. E muitas vezes essa percepção de urgência tem que ser uma demanda externa. Porque, sem dúvida nenhuma, hoje o que está acontecendo lá no Ministério, eu vivia, né, esse período, no início da pandemia até maio, houve uma mobilização, o Ministério todo ficou mobilizado por conta disso. Mas as outras questões continuam. E para que o gestor possa se mobilizar também para as outras questões, ele tem que ser estimulado a isso. E talvez o caminho, eu concordo com você, o caminho é o parlamento. Se nós identificarmos, e eu já falo na primeira pessoa do plural, porque realmente isso para mim já é uma missão, eu quero participar disso, nós temos que identificar realmente as lideranças que podem avançar com isso no parlamento, porque sempre, e isso é fato, vivi essa realidade no executivo. O executivo ele é muito mobilizado também por conta da pressão do parlamento, que é legítima, está ali para fazer isso, para representar o povo, para representar as demandas da sociedade. Talvez seja o caminho. Porque a gente também não tem no horizonte de tempo, agora, uma perspectiva de quando efetivamente nós vamos voltar a uma quase normalidade. Então não dá para ficar esperando muito também. É o que você falou. O primeiro passo, talvez, que é o passo mais difícil, é ter uma estrutura, um documento que minimamente nos possibilite avançar. E eu concordo com você, esse documento é um documento muito bom. Há lacunas ainda, mas como ponto de partida, ele já nos permite avançar. Se nós identificarmos no parlamento, e existem lideranças muito sérias, legítimas, que vão nos permitir, de alguma maneira, sensibilizar o gestor nesse caminho. Então, eu concordo com você que nós temos que avançar. Renata, oi. Eu queria fazer a seguinte pergunta. O Denizar ele mencionou que uma eventual agência deveria não só ser reativa, mas deveria ser proativa na busca daquilo que ela propõe para que o país incorpore. Eu concordo 1000% com isso. Mas eu vejo uma dificuldade, eu queria que você me explicasse como solucionar essa dificuldade. Que uma agência proativa, que tem iniciativa própria, ela não tem orçamento. O orçamento é do executivo, né? Então, como que você alinha isso, né? Não adianta ter uma agência independente, bem intencionada, bem capacitada, que propõe determinadas incorporações à saúde, e o executivo está lá com o cofrinho e diz, opa, não tem dinheiro, né? Existe alguma forma de conversa entre essas agências? E a segunda pergunta que eu tenho, vai para o Denizar e para o Felipe, alguém já olhou para ver quanto impacto orçamentário teria no Brasil se a gente incorporasse a lista mínima da Organização Mundial de Saúde de Medicamentos, porque para isso você nem sequer precisa de agência. Você só precisa de uma lei que diga que aquilo que a OMS diz que é básico tem que ser oferecido e disponibilizado. Não é só aprovado, é disponibilizado. Aí não precisa nem de agência para isso. Aí é um patamar mínimo de saúde que a gente ofereceria sem formatar, sem esperar pela formatação de uma agência que obviamente é necessária. Acho que você começou a pergunta para Rafael, você tocou num Renata, ponto desculpa, muito você ouviu a primeira parte, não? Sim, que é a questão específica do orçamento, né, que você falou. Será que eles E ouviram? isso está previsto nesse documento. Ok. Continuo, não sei, agora não sei se houve algum Pode retardo aí continuar, na... Denizar. Continua a tua parte e depois eu pergunto Ok. de novo para a Renata. Tá. Especificamente sobre o orçamento, até para a gente ouvir logo a Renata. Especificamente em relação ao orçamento, está previsto nesse documento uma forma de captação de recurso com os próprios demandantes. Pelo perfil de demandante, a exemplo do que acontece hoje com a Anvisa, haveria um valor, uma taxa para submissão. E o documento fez uma série de simulações do quanto isso poderia representar como de orçamento. Só para te dar números, o custeio de uma agência dessa, entre pessoal, processos, estaria estimado em 30 milhões ano.
e dependendo do volume de submissões, você teria uma boa parte disso custeado por esse caminho. Então, isso seria algumas das questões, e está previsto, recursos humanos continuam seriam servidores, mais enxuto, modelo enxuto, a exemplo do que o NICE foi no início, e trabalhando, sim, com as conexões com os NATs, com as universidades, com os institutos que já têm essa massa crítica. Então, basicamente, sobre orçamento era isso. Renata, então, voltando à pergunta, não sei se deu para ouvir bem. Então, se uma agência independente propõe uma incorporação, mas o orçamento não prevê essa disponibilização de recursos, o que adianta? Como é que ocorre essa conversa entre uma agência independente e o governo que tem o cofrinho? E a segunda pergunta é se a lista de medicamentos mínima da OMS caberia no orçamento atual do Ministério, eventualmente. Rafael, o que eu entendo é que esse orçamento ele já é previsto para as terapias, para as doenças, para os medicamentos que já tem uma previsão orçamentária. A agência ela é independente, mas ela não é desvinculada, pelo que eu entendo da proposta do DENSAR, ela não é desvinculada das outras políticas e da previsão orçamentária do Ministério da Saúde, por exemplo, né? Então, o que eu penso não só numa agência independente, mas no próprio trabalho hoje da Conitec, com o que a gente tem aqui, vamos pensar no aprimoramento da Conitec. Quando a gente pensa numa atividade um pouco mais proativa, seria a própria agência sugerir e buscar quais são as tecnologias que devem ser incorporadas por inúmeras razões, seja por horizonte tecnológico, demanda epidemiológica, demanda não atendida no Brasil, possibilidade de realização de inovação e de desenvolvimento dentro do país, limite de patentes, de prazo de patente, ou seja, um conjunto de critérios que podem fazer com que a agência busque as incorporações ou priorize as incorporações, inclusive, Rafael, considerando qual é o planejamento orçamentário para não incorporar aquilo que é demandado por terceiro e não conseguir, como a gente já falou aqui, efetivamente adquirir. Então, o próprio orçamento pode ser um critério para direcionar a busca pela incorporação também a partir do departamento, daquele que for competente para realizar essa incorporação. Então, é assim que eu vejo. Queria só fazer um adendo ao que o Thiago falou. A gente tem aqui na questão da transparência, Thiago, desculpa te interromper, Rafael, mas a gente tem uma questão muito sensível, porque a transparência, a falta da transparência para a precificação, ela é tida como alguma coisa virtuosa para o Brasil, uma vez que é um país de média renda em desenvolvimento e os outros países mais desenvolvidos usam o sigilo. Então, é muito comum a gente cair nessa ideia de que se a gente também utilizar a falta da transparência nos critérios de precificação, a gente consegue acesso a medicamento como países mais desenvolvidos. Mas eu acho que a gente cai num círculo vicioso, né, de entrar nesse movimento e depois não ter como escapulir e acabar não privilegiando a transparência. Era esse esclarecimento. Obrigado. Felipe, você mencionou que vocês simularam uma incorporação de determinado tratamento para câncer de mama num país e que isso representaria um aumento de 60% ou 80%, não lembro o número que você falou, de recursos necessários no orçamento da saúde como um todo. Você tem alguma simulação para o Brasil? Quanto custaria a incorporação da lista mínima da OMS no Brasil, na realidade brasileira, no contexto do nosso orçamento? Existe algum cálculo assim? Acho que você está sem áudio, Felipe. Deixa eu ver se aqui está aberto para mim. Me ouve? Abriu. Agora sim. Eu sempre tenho oportunidade de treinar antes, eu estou adorando quem está me auxiliando aí. Rafael, a tua pergunta ela é extremamente pertinente, tá? Eu vou começar por partes, acessando o que você me falou. A primeira coisa é que a lista de medicamentos essenciais do OMS, ela não é uma obrigação, uma formalização para que o país obrigatoriamente adote. Ela se propõe a ser uma referência para que os países consigam organizar suas próprias listas de medicamentos essenciais. Então, se você entrar no site do Global Observatory,
Você vai clicar lá Brasil, NCD, e você vai ver qual é a lista de medicamentos essenciais do Brasil para câncer. E essa, teoricamente, deveria ser a lista para ser avaliada para custeio. Portanto, além da OMS, é a lista do país que a OMS respeita dentro de um processo de análise, porque a gente está aqui para servir ao país, a gente atua por mandato. Dentro desse cenário, hoje eu acordo e durmo mexendo com essa ferramenta, eu estou responsável por ajudar a aprimorá-la aqui, mas não fizemos o custeio específico do Brasil porque atende a demanda do país, do Estado membro, para que a gente faça essa análise. Então, se o país amanhã tiver interesse em fazer um custeio, uma análise de todo o seu Plano Nacional de Controle do Câncer, ou por área específica, programa específico, a gente presta esse suporte. Nesse caso específico desse país, a gente está fazendo todo o plano de investimento do câncer deles, e isso é interessante, Rafael, porque isso fomenta o diálogo, que é isso que a gente está fazendo. Então, um ponto importante, desculpa eu fazer tanto recorte na minha fala, mas mais do que a gente avaliar o preço da medicação ou de um pacote de medicações, a gente avalia o custo do tratamento, quando a gente tenta segmentar a parte do tratamento. Por quê? Isso diz respeito a fazer um diagnóstico adequado. A gente sabe que hoje o problema sério é fazer um HER2 que você confie no Brasil, por exemplo, né? Em tempo adequado. Você tem que lidar com a toxicidade da droga. Então, quantos pacientes, até mesmo nos serviços que têm acesso a trastuzumab, você tem acesso a um ecocardiograma, um cardiologista? A gente sabe que na nossa população a incidência de insuficiência cardíaca ela não é desprezível. Então, eu estou oferecendo uma droga, mas eu preciso oferecer todo o contexto para que ela seja usada com segurança. Então, quando a gente custeia o tratamento, a gente vai além da droga. A gente vai todo o pacote do que é o tratamento. Inclui a toxicidade aguda, toxicidade crônica e o preço da droga e de monitoramento do paciente durante o tratamento, porque isso é tratamento, é mais do que a droga. Porque senão a gente fica numa discussão um pouco esquizofrênica, a gente perde a visão do todo e você não consegue saber o cost share, né, a parcela do custo que aquela droga representa no total do tratamento, para que você tome uma decisão mais orientada. Né? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos assim que a gente tem feito aqui. Perfeito. Obrigado, Felipe. Tiago? Tá fechado o áudio também. Abre. Tá, acho que não. Tá aberto meu áudio. Tá me ouvindo? Voltou. Tá. Vamos lá. Eu tava aqui até lembrando de algumas discussões, né, nos processos de incorporação de tecnologia, e você nota ali nas discussões que mesmo os membros da Conitec, eles têm pouca referência do orçamento que eles têm para poder tomar a decisão. Né? Meio que a resposta fica, o resultado é modesto e o custo é elevado. Só que acaba sendo meio que uma expressão clichê em muitas decisões, e pode até ser verdade, mas isso assim, você não tem a referência do orçamento que você tem para poder, em cima dele, fazer as suas escolhas, fazer a sua priorização. Eu acho que eu queria ouvir um pouco do Felipe e do Denizar em relação a isso, a gente ter os nossos limites para poder, a partir deles, priorizar. E eu queria também ouvir um pouco do Renan. A gente vem também participando, a SBOC, o Oncoguia, de um grupo no INCA, um grupo de trabalho no INCA, para tentar resolver ou propor soluções para esse problema da desigualdade no acesso, da demora no acesso ao tratamento. Né? E o Renan destacou muito a questão da dificuldade pós-incorporação, porque justamente muitas vezes você não tem ali na hora de incorporar a definição de como é que vai ser feita aquela aquisição ou a dispensação do tratamento. Eu queria saber do Renan assim, qual o ponto que ele acha, né, que se tivesse algum ajuste, a gente teria talvez um impacto grande, positivo, né, para resolver esse problema. Talvez aquela única decisão ali que, se tomada, pode ter um impacto bastante positivo. Digo decisão em relação à mudança do modelo atual ou algum ajuste no modelo atual. Então vamos lá, só para organizar aqui, porque senão fica o delay aqui, cada um começa a falar. Vamos passar para o Felipe, Denizar e Renan, pode ser assim?
Obrigado por orientar a discussão aí, Thiago, sempre oportuno. Com relação, você me perguntou do orçamento, isso não é um privilégio do Brasil, e se você for ver, a maioria dos países do mundo não tem isso, porque câncer faz parte de um todo, né, que é do gasto em saúde e dentro da área de doenças não transmissíveis. Então, você realmente, na maioria dos países, você não tem. O grande ponto é até que medida você consegue fazer um planejamento para prever o quanto que você vai gastar, e esse é um dos objetivos que a gente faz. Só que mais do que custo, essa ferramenta que eu estava mencionando, a gente faz uma análise de impacto em saúde, para que você saia do diálogo extrapolando o que seria valor e você consiga dialogar com o ministro quantas vidas eu salvo num intervalo de tempo X, fazendo um plano de investimento, em que obviamente a droga faça parte, mas que dentro de um programa específico de cuidado para câncer de mama, ovário, enfim, do que ele entender que é o gap. Então, começa isso tudo pela análise situacional. A gente começa validando o dado daquele país, manda de volta para eles, manda de volta para a gente, fala assim, não, isso aqui realmente é o meu dado epidemiológico, meus programas estão assim. Cara, que você começa a olhar, você fala assim, mas tem gaps importantes aqui, por que eu vou investir nisso aqui de alto custo agora e eu não acerto isso aqui antes? Então, você permite ao próprio país ver como é que estão os programas, para ele entender qual é a priorização dele e quanto isso vai custar no intervalo de tempo que ele consiga se organizar e planejar. Isso aumenta a eficiência e permite, inclusive, avaliações de redução você fazer volumetria e você consegue ver quanto inclusive, você consegue economizar em melhores processos de procurement, purchase e otimização de processo. Então, mais do que custear, você oferece a linguagem de quem está do outro lado com a caneta querendo pagar a conta, que é o que o Rafael perguntou, né? Tem alguém tendo que pagar aquela conta. Como é que eu ponho isso no orçamento? Como é que paga? A agência fala, o ministério paga. Quando você começa a fomentar valor por dinheiro e processo de otimização guiado por decisão em número, a coisa costuma melhorar. Acho que eu espero ter respondido a tua pergunta. No final de 2019, eu fiz essa pergunta para o coordenador do orçamento lá do Ministério, o Arionaldo. Ari, precisava saber, vai entrar 2020 ainda sem pandemia, o que a gente tem de orçamento para poder fazer uma previsão em termos de Conitec de incorporação? Já pensando até nessa discussão de priorização e tudo. Olha, se não dá, se não vai caber no Ministério, se não vai caber no orçamento no ano 2020, vai ter que ficar para 2021 e assim sucessivamente. Ele nunca me respondeu isso. Aí eu aprendi o seguinte, você não pode perguntar isso para o dono do cofre. Ele não te informa isso. É aquela história do pai, do filho que chega para o pai, pai, me dá R$50, o pai fala, 40, para que 30? Toma 20 e dá 10 para o teu irmão. Ele quer sempre poupar. Isso tem que ser uma decisão muito mais orquestrada, e vocês aí até que tem um pensamento jurídico, como é que a gente define isso de uma maneira transparente para a sociedade, que se tem de orçamento para um determinado ano de incorporação. Porque é muito mais importante do que a razão de custo-efetividade incremental é definir qual é o orçamento para se gastar. Porque a razão de custo-efetividade diz respeito à eficiência alocativa, a comparação entre alternativas. Agora, mais importante para o sistema de saúde, para o gestor, é a factibilidade, e isso é impacto orçamentário. Então, esse é um ponto fundamental hoje, que eu acho que se você consegue, e aí tendo alguma instituição independente que tenha esse valor, pelo menos essa estimativa, e definição de priorização para você minimamente fazer essa previsão. E que tenha um fundo extra para as excepcionalidades. Eu acho que é uma maneira de você lidar com isso. Pode ir, Felipe. Uma licença poética, desculpa, Renata, minha falta de polidez. A nossa discussão atual na lista de medicamentos essenciais do OMS, agora vai sair a próxima lista, né? Ela envolve um pouco do que o Denizar falou, que é factibilidade da incorporação daquela medicação e dela estar disponível. Tá? Então, assim, eu quero incorporar imunoterapia, mas eu não tenho condições de cuidar da toxicidade da imunoterapia no meu país ou no meu sistema. Eu não tenho como fazer imunistoquímica, exame de biologia molecular, para retirar daquele pool os pacientes que teriam mutação de GFR, por exemplo, com câncer de pulmão e eu queria incorporar imunoterapia, simplesmente não é factível. Então, você precisa incorporar isso no bolo na hora que você vê se você pode ou não propor aquela nova tecnologia. Só um adendo que isso já está no nosso escopo e deveria ser algo também para a
gente pensar nas nossas discussões com relação à incorporação. Obrigado e desculpa me intrometer no teu tempo. Para fazer já o gancho com o Renan, e vou aproveitar, incluir a Renata nessa discussão depois, a questão, por exemplo, da incorporação que teve agora para melanoma ou para câncer renal, você teve uma incorporação e você pressupõe que na análise, né, de avaliação de tecnologia e na decisão de incorporação, você pressupõe que tem dinheiro, porque se você não tem dinheiro, não deveria incorporar. Teoricamente, se você não tem condições de oferecer, você não deve incorporar. É para isso que serve o processo de avaliação de tecnologia. E nessas demandas, né, que até foram submissões da SBOC, de melanoma e câncer renal, as respostas e as falas que vêm sendo apresentadas pelo Ministério da Saúde, pela área responsável, não pela incorporação, mas pela aquisição ou pela remuneração, eles simplesmente falam, não temos dinheiro por enquanto. E aí eu acho que, já voltando para aquela pergunta que eu fiz para você, fica realmente uma discussão esquizofrênica, porque se você incorporou, teria que ter dinheiro. Se está falando que não tem dinheiro agora, ou as áreas não se conversam, né? Enfim, volto àquela questão para você, que ponto que você acha que seria fundamental, e queria ouvir um pouquinho a Renata nesse aspecto da conversa entre as diversas áreas decisoras, né? E aí já talvez até imaginando uma futura agência que vai tentar unificar um pouco mais ou unir estas áreas, né, em torno de um único plano. Thiago, eu concordo muito com você. Na prática, a nossa experiência enquanto sociedade tem nos mostrado que incorporação, como eu disse na apresentação, incorporação e acesso não são sinônimos. Deveriam ser, mas não são. E a partir disso é que a gente começa a cavocar mais o sistema, e mais particularmente no grupo do qual nós participamos, com grandes lideranças nacionais na área no Brasil. Eu posso dizer que nesses 5 anos de aprendizado, e muito mais recente nesse 1 ano e meio de aprendizado da sociedade, que a incorporação atrelada a uma não negociação, ou a incorporação atrelada a não ver a possibilidade de se aquele modelo vai gerar acesso ou não vai gerar acesso para aquela droga. Então, para mim, o grande gargalo hoje que a gente tem é a falta no processo, eu falo que é pós-incorporação, mas é que no processo regulatório haja um momento em que seja discutido o quanto isso vai impactar, porque a gente manda o dossiê de quanto vai impactar na sociedade, de custo-efetividade, impacto orçamentário, e isso não é muitas vezes levado em consideração. Se a gente for até assistir as reuniões da Conitec, a gente vai ver que, para grande parte dos players, e aí eu tenho que concordar com o Denizar, a gente tem muitas pessoas ali que não fazem a discussão técnica de quanto isso vai impactar, se isso vai atrapalhar o bolso, não vai atrapalhar o bolso, se cabe ou se não cabe. Então, na minha opinião, humilde, sem negociação, não existe incorporação. Então, falar que a gente incorporou hoje não quer dizer nada. Dizer que a Conitec recomendou oncológicos nesses últimos 6 anos não quer dizer nada, né? Quer dizer que ela achou que aquele medicamento é válido. Ponto. Não quer dizer que isso vai ser adquirido de alguma maneira. E também não temos, dentro desse tópico principal, não temos uma legislação que obrigue o caminho a ser seguido. O caminho que eu chamo de pós-incorporação, na verdade, ele não tem um caminho a ser seguido claro. Então, quando você tem um modelo de assistência oncológica, é definido um valor, por exemplo, você sabe muito bem o que aconteceu no caso dos medicamentos para melanoma, foi por assistência oncológica, nós mandamos um recurso falando, olha, são medicamentos de alto custo, vocês vivem falando que alto custo é compra centralizada, façam compra centralizada. Não, já está definido, assistência oncológica. Tá, mas quais são os critérios para essa definição? Então isso, na minha opinião, se a gente conseguisse fazer esse ajuste de promover negociação e promover um direcionamento claro, a gente chegaria no acesso, né? E segundo lugar, que aí eu coloco tão importante quanto, mas logo em segundo lugar, é a informação. Isso é uma das questões que a gente tem discutido muito em todos os grupos das quais a SBOC tem participado. Não adianta a gente ficar falando em incorporação, não adianta a gente ficar falando em preço, se a gente também não tiver informação de quantas pessoas estão sendo tratadas nesse país, aonde elas estão sendo tratadas, qual é a doença delas, qual é o diagnóstico. Se vocês olharem o painel do INCA hoje, entrarem lá no painel do INCA, parte dos resultados são bonitos, mas mais de 97% dos estudados não tem CEP.
Então, assim, a gente tem situações muito delicadas. Sem informação, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Óbvio que com o primeiro tópico a gente resolve parte do problema, mas sem informação a gente nunca vai profissionalizar e se comparar a entidades internacionais. E, por último, quando você fala de Pazopanib, Sunitinib, Pembrolizumab e Nivolumab, que foram os 4 últimos medicamentos, né, submetidos pela SBOC, a gente tem lutado imensamente para que esse medicamento para que esses 4 medicamentos chegassem nos pacientes. Como eu comentei, estamos há 2 anos e meio nessa batalha e o Ministério da Saúde não se coloca à disposição de uma negociação. A gente já fez de tudo, falou, olha, se vocês quiserem, a gente senta na mesa com vocês, chama as indústrias farmacêuticas. As indústrias farmacêuticas muitas vezes até me procuram falando, você sabe quando vai sair, quando a gente vai conseguir oferecer? A gente não sabe, nem sou eu que tenho que saber. Eu sou um demandante, minha função está feita. Quem tem que saber é o Ministério, que tem que chamar a indústria, e o Ministério tem que assumir as rédeas, Thiago. Essa é a minha maior discussão em todos esses grupos. Tem-se muito medo da indústria farmacêutica, tem-se muito medo do poder da indústria farmacêutica. Quem tem a regra na mão, quem tem a régua na mão, é o Ministério da Saúde. É ele que tem que dizer o que pode, o que não pode, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Enquanto a gente tiver medo dos detentores de registro, a oncologia e qualquer outra área nunca vai ser profissional. E só para lembrar, por último, né, uma coisa que eu acho importante, você falou de transparência, todas as submissões da SBOC, esses dossiês são caros, muitos deles a SBOC preparou com fundos da SBOC, outros a SBOC solicitou para o demandante do registro, mas a SBOC sempre teve, dentro de uma política de transparência, total liderança da submissão, total liderança dos documentos, idoneidade, e o que tornou a SBOC um player aí importante desse processo. Tá? Então, essa é a minha visão um pouquinho mais global e do que a gente tem vivido dentro das diversas discussões que a gente tem participado. Eu vou pegar da Kitty e estou aqui, né, ouvindo cada um de vocês. Acho que até já conversei um pouquinho com o Denizar e com o Felipe uma vez sobre isso, né? E aí fica uma pergunta para vocês. A gente deveria batalhar por um orçamento da oncologia? Né? Porque a gente está falando aqui, né, de um orçamento para a saúde, né? Então a gente está o tempo inteiro tendo que, né, igual muitas vezes até as próprias apresentações da Conitec trazem esse ponto, né? Olha, se eu dou para a oncologia, eu tiro da vacina, né? Sim, a gente fica muitas vezes tendo que olhar para esses dilemas aí éticos importantes. E aí eu fico pensando, né, Felipe, quando você fala que a gente precisa cuidar da linha de cuidado toda, e que a linha de cuidado seja considerada numa hora de incorporar, inclusive, uma tecnologia, a gente não tem diagnóstico precoce no Brasil. Né? A gente não tem uma atenção básica preparada para eu ser ágil diante de um sinal e sintoma. E aí, sim, eu não gerar lá na ponta um paciente que descobre o câncer numa fase avançada. A gente passou ontem aqui discutindo, durante uma mesa sobre jornada do paciente, e eu trouxe as ONGs, né, de Fortaleza, a Dani de Fortaleza, a Kátia de Salvador, e a fala delas é essa, agoniante, assim, né, angustiante, de que a grande maioria dos pacientes que eles acompanham chegam com a doença absurdamente avançada, né, 8 meses para uma biópsia, 12 meses para uma biópsia, e ali, né, a primeira etapa só, a gente está longe de conseguir fechar o diagnóstico correto para a definição do tratamento. Então, assim, e até junto aqui com uma pergunta que chegou da plateia, que fala, será que a gente precisaria de um fundo do câncer, igual, né, aconteceu aquela experiência anterior do Reino Unido? O Felipe já regala o olho. Mas, e aí acho que quase que num desabafo, né, a gente tem sentido muito falta de uma interlocução mesmo da oncologia, né? Acabei de brincar aqui com o Rafa, quem é o dono da oncologia no Brasil, né? Assim, a gente tem iniciativas aqui do INCA, a gente tem, recentemente eu tive uma reunião muito bacana com a doutora Mayra Botelho, do DAET, né, que se apresentou para mim, inclusive, como responsável pelas políticas de oncologia do Brasil, e inclusive me lançando um edital para parabenizar iniciativas de câncer, de controle do câncer no Brasil. Então, acho que tem muitas coisas aqui no meu comentário, mas acho que pegando a expertise de vocês mesmos, assim, como é que a gente foca a oncologia mesmo, né? Da ordem de resposta. Denizar. Lua, eu não vou falar não, mas o câncer tem uma dona. Não vou falar o nome dela aqui não, no Brasil.
enfim. Essa questão do orçamento, Lu, eu sempre fui partidário disso. Se você pegar os programas que são exitosos no Ministério da Saúde, todos eles têm um orçamento definido. Programa Nacional de Imunização, Programa Sangue e Hemoderivados, hepatites virais, DST-AIDS. Se você fizesse uma estimativa do que seria na largada, qual é a carga da doença do câncer, o que você precisa, de uma forma global, rádio, cirurgia, internação, medicamento, quanto se demanda de um orçamento para o câncer. E você faça um planejamento para os anos subsequentes de acordo com priorização. Não dá para incorporar tudo de imediato. Você deve fazer um escalonamento baseado em carga de doença e em necessidade não atendida. Então, eu sou partidário desse caminho de ter um orçamento, de tratar os grandes grupos com um orçamento da maior previsibilidade. Inclusive, é uma maneira até das sociedades médicas de se envolverem bastante com isso. Já faz, a SBOC faz esse trabalho, de brigar no bom sentido com as indústrias por melhores negociações de preço, de saber quais são as prioridades. Isso faz parte, a sociedade de especialidade tem que participar disso. Renata, você quer contribuir com essa? Pode contribuir, Rê? Teu microfone. Acho que está sem áudio. Foi? Foi. Então, vou mudar tudo que eu falei antes. Eu tenho a mesma opinião do Denizar. Achei a fala do Renan incrível, irretocável. Tem pouca coisa para acrescentar, porque ele junta duas coisas que eu venho discutindo há muito tempo. Esse poder administrativo, essa privilégio, essa prevalência do poder administrativo do Ministério da Saúde, de impor as suas decisões, de estabelecer um pouco mais os limites, mas, ao mesmo tempo, ele fala de negociação, e é disso que a gente está falando o tempo inteiro. Nos sistemas de precificação, como ato administrativo, mesmo nos momentos de realizar acordos para incorporação e para compra de medicamentos, é necessário que o Ministério da Saúde tenha essa competência para discutir, para negociar, que essa porta esteja aberta. E quando a gente fala em competência, a gente vive falando de equipes deslocadas e preparadas e destinadas a fazer essa avaliação da tecnologia para sua futura incorporação e sua aquisição. Mas essa equipe, ela não é uma equipe de 6 pessoas que entendem de farmacoeconomia. Ela envolve necessariamente o jurídico, ela envolve necessariamente quem trabalha com as compras, quem faz as compras, ela envolve necessariamente quem trabalha com os dados, com as evidências. Então, ela é uma equipe muito mais ampliada e ela toca num ponto que o Denizar vem falando há muito tempo, que é uma questão estrutural de como o Brasil também segue seus processos, que é guichês, cheios de guichês, cheios de compartimentos, cheios de departamentos, cheios de donos dos seus departamentos. Então, para a gente trabalhar com alguma coisa inovadora, de fato, que possa gerar incorporação e aquisição, essas baias têm que ser destruídas, essas equipes têm que ser muito mais multidisciplinares, como a gente tem visto, inclusive na indústria. O Ministério da Saúde tem que fazer valer o seu poder de compra centralizada. É evidente, tem que preparar seu orçamento, isso tem que ser publicado, e tem que ter essa abertura, essa disponibilidade para negociação, é como eu vejo. Felipe? Oi, Lu, me ouve? Sim. Ótimo. Eu corro o risco de ser repetitivo, né? De alguma forma, eu só faço menção e coro ao que o Denizar, a Renata, o Thiago e o Renan falaram. Dentro desse cenário de ter um orçamento dedicado ao câncer, isso é uma particularidade de cada governo, de cada país, é uma decisão. Mas isso não necessariamente, eu não ter um orçamento dedicado à pauta do câncer, não exclui a possibilidade de eu ter uma previsão de investimento. E isso faz todo sentido, porque quando a gente fala em investimento, né, você chega lá no banco, ou qualquer lugar, você fala, eu quero fazer um investimento. Você faz uma projeção do que você quer ganhar. Então, não tem a ver só com o valor do dinheiro. Você tira aquela dissociação entre dinheiro, que é custo, que é caro, câncer. Não, a discussão não é essa. Você está investindo em saúde para você ter um retorno para a sociedade.
Tem publicações da Lancet recente, 2, 3 anos atrás, que falam sobre carga de disability de câncer. Você faz a transição de estadio, né, que a gente chama de taxa de transição, com o passar dos anos, e isso reflete em economia real para a tua sociedade. Porque, primeiro, você deixa de gastar com tratamento caro para doença metastática, você ganha em paciente com menos disability em idade produtiva, ou seja, você tem ganho de produtividade para a sociedade, e você, antes de mais nada, faz um tratamento em que você consiga, dentro de um planejamento, custear melhor e negociar melhor o que você quer comprar. Seja com relação a equipamento, seja com relação a drogas, seja com relação à terapia, manutenção de máquinas. Então, ter um planejamento de um plano de investimento não necessariamente obriga você a ter um orçamento dedicado a câncer, mas pelo menos você consegue se planejar, entender o que você quer buscar e mirar com base em dados precisos, porque esses dados serão necessários. Então, você fomenta toda uma cadeia, você amplia a discussão e você sai de uma discussão que só está lá entre o Ministério e a base. Você integra todos os níveis de tomada de decisão nesse processo quando você dialoga com quem também está ali na ponta, com quem tem o acesso ao dado, ao número epidemiológico, à situação atual. Então, é uma forma que eu tenho de responder a tua pergunta.